Questão 66. Recebida, ó, essa questão é muito boa, inclusive amanhã eu quero perder o dia inteiro nela. Recebida a petição do recurso extraordinário, você recebeu a petição do recurso extraordinário, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões em 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: letra A. Aplicar a súmula impeditiva do recurso do tribunal local, se for o caso? Não. Como que uma súmula do tribunal local vai impedir uma coisa da Constituição, né? Aqui, ó. Jamais o tribunal de segundo grau poderá obstar a interposição de RE ou RESP, pautando-se no entendimento sumular do tribunal local, pois seria usurpar a competência do STF e do STJ, guardiões do direito constitucional e do direito federal, respectivamente. B. Remeter ao STF independentemente de juízo de admissibilidade? Não, porque nós sabemos que o TJ ele faz o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial. Está incorreta. O duplo juízo de admissibilidade foi excluído do recurso de apelação, mas não o foi do recurso especial nem do recurso extraordinário, que mantém a exigência de que o presidente ou vice-presidente do tribunal deverão proceder a um prévio juízo de admissibilidade, conforme preceitua o artigo 1030, parágrafo inciso 5º do CPC. Recebida a petição, recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: quinto, realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao STF ou ao STJ, desde que, aí vem aqueles incisos A, B e C, a linha A, B e C que eu vou ler depois. Então, incorreto, porque o TJ faz o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial. C. Verificar se o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF. Tá aqui a grande pegadinha do universo. Essa pegadinha é muito boa. Essa, salvo engano, é a melhor questão de todas. De todas as questões que eu fiz até agora. Essa é a melhor, porque essa pegadinha vai derrubar muita gente. Porque olha só que palavra, como essa frase parece verdade, né? Verificar se o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF. Como assim verificar se o recurso contraria súmula? Então tá, o TJ vai receber lá o recurso extraordinário especial e aí ele vai verificar, né, se esse recurso especial extraordinário está contrariando uma súmula ou jurisprudência dominante do STF. Aí você vai lá e clica nessa questão e você erra feio. Aí você fica, mas como eu errei isso? Porque a VUNESP pede letra de lei. Então eu fiz uma tabelinha que, se eu abrir agora, a gravação vai parar. Então eu vou deixar para abrir no final. Então vamos olhar a letra de lei. 1035, 1030. 1030, nossa, por que andou tanto? 1030, ó. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão concluídos ao presidente ou vice-presidente do Tribunal recorrido, que deverá: primeiro, negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Uma questão que não tá sob análise de repercussão geral. Então, ele vai negar seguimento ao recurso extraordinário que discuta uma questão constitucional que o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. Olha que louco essa aqui. Não reconheceu a existência de repercussão geral. Ele vai negar. Isso me confunde com essa linha A aqui. Ó, não tenha se submetido à repercussão geral. Mantém a mesma coisa, ó. O recurso não tenha submetido ao regime de repercussão geral. E aqui vai o recurso extraordinário de questão constitucional que o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. Ou seja, é coisa nova. Vamos abrir aqui rapidinho. Ó, o recurso não se submeteu, ele vai passar desde que não
tarará, ele passa. Aqui fala que desde que não seja assim, ele passa. E aqui ele fala que vai negar. Essa é a minha conclusão. Aqui fala que vai passar. Ó, aqui na linha, aqui, ó, realiza o de admissibilidade e se for positivo, remete ao STF. Desde que o recurso ainda não tenha se submetido ao regime de repercussão geral. Desde que o recurso não tenha se submetido à repercussão geral. Porque se ele tiver repercussão geral, ele não manda para o STF. É isso que essa confusão está muito forte na minha mente. Por exemplo, imagina assim, que o recurso não tenha se submetido ao regime de repercussão geral. Peraí, o recurso não se submeteu ao regime de repercussão geral. Que cor que a gente põe isso? Vermelho. Ó. O recurso não se submeteu ao regime de repercussão geral, então ele manda para o STF. Ou seja, tem que ser assunto novo para ir para o STF, certo? Certo. E aqui, se o recurso extraordinário de questão constitucional não reconhecida, se ele não reconheceu, ele manda. Tá vendo que me confunde? Aqui ele manda se não tem reconhecida. Agora, o recurso extraordinário constitucional, questão constitucional, que o STF não reconheceu repercussão geral, ele nega. Ele nega. Ou seja, é a mesma coisa, né? Tem que ser novo. Não está escrito que tem que ser novo? Não é a mesma coisa que está falando? Opa. Não está falando que tem que ser novo? Essa é uma coisa que eu quero... Ó, vê se serve. Tem que ser assunto novo. Se bate aqui também. Não vai deixar passar, vai negar aqui se o recurso extraordinário discutir questão constitucional a qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. Se ele não reconheceu a existência de repercussão geral, ele não reconheceu a existência da repercussão geral, quer dizer que é assunto novo. Aqui é assunto novo e nega. Aqui é assunto novo e nega. Segmento do assunto novo. Por isso me confunde tanto. Tá vendo que eu ainda não entendi? Porque o recurso extraordinário, eles vão negar segmento do recurso extraordinário, que discutiu uma questão constitucional a qual o STF não reconheceu a existência de repercussão geral. Ou seja, um assunto novo. Um assunto novo de questão constitucional. Aqui o assunto é novo. O assunto aqui, o assunto é novo de questão constitucional. Essa é a diferença. Ó, aqui o assunto é novo de questão constitucional. Nega. Não passa. Aqui o assunto novo de questão... Aqui o assunto novo de questão constitucional não passa. É um assunto novo de questão constitucional não passa. E por que que aqui um assunto novo passa? Ó, o recurso ainda não se submeteu ao regime de repercussão geral, então ele é novo, ele passa. Aqui o novo passa e ali o novo não passa. Essa é a minha confusão, né? Essa é realmente a minha... Só que aqui na A, ó, repercussão geral, realmente é confuso aqui. Dúvida. De vermelho está em dúvida. Por isso eu vou voltar aqui para a questão. Ó, verificar se o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante do STF. Vamos ver a questão.
1030. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrato em 15 dias, no fim do qual serão concluídos o presidente e vice-presidente do tribunal, que vai negar segmento ao recurso extraordinário que discuta a questão constitucional que o STF não reconheceu repercussão geral. Ou seja, a questão nova constitucional vai ser negada no recurso extraordinário. Ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão em conformidade com o entendimento do STF em repercussão geral. Então, é entendimento do STF em repercussão geral, não é em súmula ou jurisprudência. É entendimento do STF em repercussão geral, é diferente de falar contraria súmula ou jurisprudência. A lei fala entendimento do STF em regime de repercussão geral. Outra coisa, ó, recurso extraordinário, recurso especial interposto contra acordo que está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ em regime de julgamento repetitivo. Entendimento do STF e STJ em julgamento de recurso repetitivo não é súmula de jurisprudência dominante, também não é isso. E aqui o juiz de admissibilidade, ó, remeter desde que, ou seja, ele vai mandar. Se positivo, vai remeter para o STF ou STJ se o recurso ainda não foi submetido ao regime de repercussão geral. Aí ele manda. Não foi submetido à repercussão geral, ele manda. E aqui, ó, não tenha sido submetido à repercussão geral, manda para o STF. Agora, o recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, que não foi submetido à repercussão geral, ele barra. Essa é a minha grande questão, que eu podia assistir uma aula de recurso extraordinário especial só para ver se fala, né? O recurso extraordinário que discuta a questão constitucional que o STF não reconheceu repercussão geral, não vai para o STF, nega o segmento, barra, não vai. Porque é uma questão constitucional que não tem repercussão geral, não vai. Agora, se o recurso não tenha sido submetido à repercussão geral, aí ele vai. E não fala questão constitucional. Simplesmente é coisa nova e vai. Agora, se for coisa nova constitucional, não vai. Agora, não foi submetido a recurso repetitivo, aí vai. Ou seja, em regra, coisa nova vai. Desculpa, coisa nova vai, que eu digo assunto novo, que não é conhecido repercussão geral, nem recurso repetitivo. Assunto novo vai. O que faz sentido. Como é que vai ficar mandando assunto velho? Em regra, assunto novo vai. Se o assunto já está velho, vem um raciocínio comigo. Se já está em repercussão geral, quer dizer que já é velho, já está lá, não precisa ir mais coisa para lá. Esse é o raciocínio. Exceto aqui, ó, recurso extraordinário ou especial, interposto, só o extraordinário que discuta a questão constitucional, que é assunto novo que deve ser barrado. Por quê? Porque daí eles vão ter que selecionar como representativo, eu acho, né? Enfim. Letra B. O recurso não tenha sido selecionado como representativo, ou seja, ainda continua novo e que não tem refutado o juízo de retratação. Ou seja, em regra, o TJ, o juízo de admissibilidade, é feito assunto novo, passa. Grava assim, ó. Vou gravar assim, ó. Ó, em regra, assunto novo, passa. A regra é essa. Assunto novo, passa. Regra. Agora, quando for coisa constitucional, não. Então, essa aqui está errada, porque você viu que você não falou nenhuma vez a palavra súmula ou jurisprudência dominante? É entendimento do STF em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Não tem nada de súmula ou jurisprudência dominante. Apesar de ficar muito bonito, né? Não tem nada de súmula ou jurisprudência dominante. A questão comentada aqui ficou muito boa, porque não existe mais essa possibilidade no artigo 1030. Súmula comum nem súmula vinculante. Não tem a palavra súmula no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial. Não tem mais a palavra súmula no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário nem do recurso especial e nem a palavra do jurisprudência dominante no recurso extraordinário no recurso especial. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário nem do juízo de admissibilidade do recurso especial não existe a palavra súmula nem jurisprudência dominante, nem súmula comum nem súmula vinculante. Não serve de paradigma para que o presidente ou vice-presidente do TJ negue o segmento ao RE ou ao RESP. De igual sorte, o termo jurisprudência dominante, que era utilizado no CPC de 273,
era uma das formas de negar segmento ao RESP e ao RE pelo Tribunal do Segundo Grau, mas tal termo foi abolido no novo CPC para estes fins, daí porque as bancas vão se utilizar com frequência dessa pegadinha. Então, esse termo foi abolido. Tal termo, jurisprudência dominante, foi inclusive abolido. Grava isso, que legal você saber que jurisprudência dominante foi abolido do Código de Processo Civil de 2015. Repetindo, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário do recurso especial não usa a palavra súmula, nem jurisprudência dominante. Inclusive, o termo jurisprudência dominante foi abolido do Código de Processo Civil de 73, pelo de 2015. Não existem esses termos. Então, o juízo de admissibilidade é feito em razão de jurisprudência, entendimento firmado em recurso repetitivo, repercussão geral. Esquece a palavra jurisprudência dominante e súmula vinculante ou súmula comum em juízo de admissibilidade RE e RESP. D. Deverá o quê? Reconhecer se há existência de repercussão geral. Olha essa aqui. Essa é a pegadinha da pegadinha. Muito boa essa questão, ela é muito boa. Amanhã eu vou refazer ela, vou fazer um outro vídeo muito bom, vou fazer uma música e vou cantar de ponta cabeça. Porque essa questão eu tenho que saber, tá? É sério. D. Reconhecer se há repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Calma, o TJ não reconhece, ele vai ver se o STF reconhece. Mas essa pegadinha da questão é muito boa. Por quê? Se for questão nova, constitucional, ela é brecada. Questão nova, constitucional, não passa. Lembra que essa é a exceção da regra? Lembra que eu acabei de falar? Que a regra é assim. Em regra, assunto novo passa. Lembra que eu quero deixar até de verdinho, ó. Em regra, assunto novo passa. Aqui, ó, assunto novo de questão constitucional não passa. Por quê? Porque vai negar seguimento ao recurso extraordinário que discutir questão constitucional que não tenha reconhecido repercussão geral. Vai negar o assunto novo constitucional, sem repercussão geral, vai negar. Então, se reconhecer que há repercussão geral, quer dizer que é velho. Velho passa. É só o novo que não passa. Entendeu? Aqui está falando que vai... Se tiver repercussão geral, ou seja, se for velho, passa? Não. Porque o novo passa. O constitucional tem que ser velho para passar. Bom, essa é a minha forma de decorar isso aqui, tá? Então, ó, letra D. Reconhecer se há repercussão das constitucionais é velha. Se houver questão velha, passa. Ó, reconhecer se há repercussão geral das questões constitucionais discutidas, sob pena de não admitir. Se há repercussão geral das questões constitucionais. Ou pode ser uma pegadinha nesse reconhecer aqui. Vamos ver o D. Incorreta. Ah lá, é a palavra reconhecer. Lembra que eu falei para você que tinha uma pegadinha na palavra reconhecer? Tem uma setinha do reconhecer, porque ele analisa se o STF reconheceu, ele analisa, né? Veja para você ver. Aqui, ó, quando fala assim, negar segmento que não tenha reconhecido a existência de repercussão geral lá no STF. Então, não é ele que reconhece a repercussão geral. Quem reconhece a repercussão geral é o STF. Essa é a pegadinha. Reconhecer se a repercussão geral já está errado, porque é só o STF que reconhece. Ó. Jamais um tribunal de segundo grau poderá emitir um juízo de mérito acerca da existência ou não da repercussão geral da matéria em apreço, pois trata de incumbência do STF. Deverá, isto sim, verificar apenas a presença de capítulo próprio no recurso destinado a demonstrar a existência da repercussão geral. Então, poderá e deverá, isto sim, verificar apenas a presença de capítulo próprio no recurso destinado a demonstrar a existência da repercussão geral. De novo, poderá e deverá, isso sim, verificar apenas a presença de capítulo próprio no recurso destinado a demonstrar a existência de repercussão geral, pois trata de requisito recursal específico do RE, sem o qual
o apelo extremo estará afadado ao insucesso, até porque não haverá possibilidade do STF complementar as razões recursais para incluir o respectivo capítulo. Isso porque não se trataria a rigor de vício sanável, conforme entendeu esse informativo da STF. Essa explicação da D ficou me confundindo, mas vamos ver uma outra aqui, ó. Reconhecer se há repercussão geral em ambas? Não. Quanto à repercussão geral da D, por ser pressuposto específico do requisito de admissibilidade do RE, extraordinário, tem que ser então eu estou falando errado, ó. Tem que ser, então assim, se o recurso ainda não foi submetido à repercussão, então realiza o juízo de estudante e remete ao STF. Desde que não tenha sido submetido à repercussão geral. Então eu estou fazendo muita confusão. Tem que ter repercussão geral ou não, né? Será denegado o segmento a recurso em que a matéria do STF não tenha reconhecido a repercussão geral, contrariando a assertiva, descabe ao relator. Realizar juízo de admissibilidade. E, se positivo, remeter ao STF desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral, o julgamento repetitivo. Porque se foi já submetido ao regime de repercussão geral, ele não passa. Essa moça falou errado. Falou errado. Ela falou errado. Ó, uma vez que deve ser verificar se o recurso contraria súmula ou jurisprudência dominante, não consta no rol do artigo. D. Falso. Muito cuidado, olha aqui, muito cuidado. Não cumprirá o presidente ou vice-presidente reconhecer se há repercussão geral sobre o pena de atropelar o procedimento na tônica da alternativa usurpar a competência do STF. O que pode acontecer, isto é, está previsto no inciso 1, é que o STF já tenha se manifestado sobre aquele tema, sobre aquela questão, e não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Nesse caso, a CPC autoriza que seja negado o juízo de admissibilidade nesse caso do constitucional. No caso do constitucional que não reconheceu, não passa. No caso do constitucional que ele não reconheceu, não passa. Olha aqui para você ver. O recurso extraordinário que discuta a questão constitucional qual o STF não reconheceu, não passa. Porque, em regra, muito